Olá, meus companheiros, uma boa noite para todos. Mais uma vez estamos aqui a postos para dar prosseguimento ao nosso projeto, um momento de reflexão. E, como sempre fazemos, gostamos de avisar que estamos ao vivo aqui no Facebook e mais tarde esse vídeo também será disponibilizado lá no Instagram. E eu quero, de antemão, mais uma vez agradecer ao apoio que vocês têm dado a esse projeto, como eu sempre gosto de fazer, sempre que eu inicio os nossos encontros. Então, os compartilhamentos, as mensagens que vocês escrevem para mim depois, enfim, eu tenho recebido umas mensagens bastante interessantes que não só me deixam muito felizes, como também me dão aquele estímulo para seguir realizando esse projeto. Boa noite a todos que estão entrando aí. Hoje o Miranda está desde cedo, Magali, Camila, Suzy, Paulinho Sameiro, Clara, o Marquinho deve estar por aí também, Osvaldo, de Argentina. Muito bom, Glorinha, Yara, uma galera que dá muita força para o projeto, convida as pessoas, então isso é muito importante, né? Então a gente sempre fala que se vocês gostam, né, compartilhem, convidem outras pessoas. A nossa ideia é exatamente alcançar o maior número possível de pessoas que possam participar desse nosso projeto, né? Até porque eu entendo e vocês concordam, né, que realmente é algo muito importante para todos nós, essas reflexões que nós fazemos. Eu agradeço também, tem pessoas que sugerem temas, isso é muito bacana. Tem outras que dão apoio, né, quando sabem qual vai ser o tema. Tem pessoas que enviam apoio, como o meu amigo Floriano, sempre me dá muita ajuda para eu pesquisar, enfim. Então eu vejo que é uma parceria muito interessante e isso me deixa muito feliz, né? E é sempre bom, né, a gente saber que as pessoas gostam dos temas, se veem envolvidas pelo tema, e é bom que a gente possa exercitar tudo aquilo que eu falo aqui, todos nós, né? O tema da live ela pode se estender, ele pode se estender, né, por toda a semana, a gente pensando naquilo que foi refletido, enfim. Eu acho que todos nós estamos conseguindo fazer muito bom proveito, né? Sim, 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 Camila. Oração também pelo grande Divaldo Pereira Franco, que é um orador espírita de muita significância dentro do meio espírita, né? Então, é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez. A gente sempre lembra para aqueles que são novos, que quem quiser pegar um copinho de água, que durante esse processo a gente sabe que estamos ladeados aí por energias muito poderosas, são energias que nos fazem muito bem, especialmente hoje porque nós estamos reunidos, cada um naturalmente em seus ambientes próprios, mas nós nos unimos. E eu peço muito, antes de começar nas minhas mentalizações aqui, eu peço muito para que todos nós estejamos unidos nesse momento, independente de estarmos ao vivo ou não. Todos nós estarmos unidos, passando a nossa energia uns para os outros. Aproveitando essa energia que nós recebemos, a gente pode estabelecer essa conexão, né? Eu acredito muito nisso, nós todos estamos conectados, isso não tenhamos a menor dúvida em relação a isso. É uma conexão poderosa. E como esse é um projeto totalmente voltado para o bem, para o despertar da nossa consciência, então, obviamente, as vibrações que vão chegar para todos nós vão ter essa característica. São vibrações positivas,
de amor, de paz, de harmonia, que é o que nós mais desejamos, né? Sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, estou vendo o pessoal chegando, Sandra Campos, que maravilha você aí, meu amigo Floriano, várias pessoas entrando aqui. Eu sempre peço para que vocês deixem registrado aí alguma coisa, escrevam algo. É sempre muito bom poder receber esse carinho, esse afago de vocês. Isso me deixa muito feliz. Então vamos lá, vamos começar, gente? Que hoje nós temos bastante... Boa noite, Silvinha. Temos bastante a falar. É um tema muito interessante, né? E que com certeza atraiu a atenção de muita gente. Eu vi pelos comentários. Mas vamos primeiro nos prepararmos para que nós possamos usufruir da melhor maneira possível desse momento. Então eu sempre gosto de pedir para que vocês, onde estiverem, dentro do possível, claro, o ideal é que estejam num local onde não possam ser interrompidos, a fim de se concentrarem totalmente no que eu vou falar aqui para vocês. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos tentar prestar atenção só na nossa respiração, vamos tentar perceber as energias muito especiais que já estão no ambiente de vocês, no nosso ambiente. É um momento em que nós nos colocamos totalmente em contato com essas energias poderosas que vêm proporcionar para nós um momento de paz, de serenidade, de concentração. Então vamos fazer 3 movimentos respiratórios bem profundos e lentos. Vamos inspirar, prende um pouco, conta até 3, solta bem devagar a respiração, mantenha os olhos fechados, prestem atenção só na respiração. Vamos fazer mais um movimento respiratório lento, profundo. Isso, prendeu um pouquinho. Solta bem devagar. E vamos fazer a terceira respiração. Prendeu. Solta bem devagar. Sente o coração pulsando aí, batendo no seu peito. Sinta-se completamente envolvidos por essa vibração especial que é característica desse nosso encontro. Muito bom. Muito bom. Vamos lá então, gente. Então, o nosso tema... Perdão das ofensas. Mais um tema que me ocorreu, né, na semana passada. Eu achei interessante falar sobre esse tema. E, como eu já falei anteriormente, algumas pessoas falaram sobre essa escolha, né? Tema difícil. Nossa, esse tema foi para mim, né? Isso é muito interessante. Algumas pessoas, nossa, parece que era para mim, eu precisava ter ouvido aquilo aquele dia. Nada, gente. Os temas, eles geralmente servem para todos nós. É uma coisa incrível isso, né? Mas eu fico feliz quando a maneira como a gente desenvolve aqui toca os corações. Eu fico muito feliz. Mas os temas, eles são escolhidos com esse propósito. Geralmente são temas bem gerais, bem abrangentes. E esse de hoje, perdão das ofensas, não tem nem como
talvez seja, não vou dizer impossível, mas é muito difícil que alguém não se veja totalmente envolvido pela ideia do tema. Até porque a atitude do perdão, ela é uma atitude muito difícil, né? De muito difícil execução, né? Dependendo do grau de ofensa que aconteça em relação a nós, né? Exercitar o perdão, perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, pode ser algo assim extremamente difícil, né? E eu sempre lembro que muitas pessoas, quando rezam o Pai Nosso, que foi uma oração que foi ensinada pelo próprio Jesus, tem aquela parte lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Na verdade, eu acho que o ideal seria perdoar as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Então é um exercício extremamente difícil, especialmente quando a ofensa ela é fruto de algo assim gravíssimo, que nós sabemos que existem grandes ofensas que geram malefícios terríveis para as pessoas, que envolvem até mesmo a perda da vida, ou pessoas que levam as outras à bancarrota. Enfim, existem ofensas que são tão terríveis que elas levam, segundo a crença, né, a visão que eu entendo, ela leva às vezes várias encarnações para que aquele espírito possa perdoar aquela ofensa que foi feita, né? Então, são coisas assim que acontecem que realmente a gente entende que realmente para conseguir perdoar uma ofensa daquele que late é algo realmente muito difícil. Então, por exemplo, eu estava fazendo as minhas pesquisas aqui, só um instantinho, deixa eu fechar aqui. Eu estava fazendo as minhas pesquisas e encontrei um caso, eu já tinha ouvido falar desse caso, mas daí eu fui lá buscar uma mãe, como tem alguns casos semelhantes a esse, né? Uma mãe que ela não só perdoou o assassino do filho dela, como o assassino foi preso, né? E ele tinha 3 filhos pequenos, a condição dele era muito, ou seja, não só perdoou o assassino, como ela passou a ajudar aquela família. Olha que coisa, né? Então há muitas pessoas que ao se deparar com uma atitude como essa, as pessoas vão, não, que absurdo, essa mulher só pode ser louca. Para muitas pessoas, esse tipo de atitude é inconcebível. Imagina, matou meu filho, eu vou perdoar, mas nunca. Não é assim que acontece? Mas a gente deve olhar uma situação como essa com outros olhos, ou seja, meu Deus, eu gostaria de chegar a esse nível de evolução espiritual um dia, de eu poder perdoar o assassino do meu filho, não rechaçar, né? E entender que se existe alguém, um ser humano, que consegue ter esse tipo de atitude, nós também poderemos algum dia, e espero que brevemente, poder igualmente ter esse tipo de reação, né? Mas existem aquelas ofensas que elas não chegam a esse nível de gravidade, mas da mesma maneira elas nos magoam, e às vezes profundamente. Então eu posso dizer com toda certeza, como eu falei antes, que dificilmente em algum momento da nossa vida nós não fomos ofendidos, nós não ficamos magoados com a ofensa, com uma atitude que alguém tenha praticado em relação a nós, né? Mas uma coisa interessante, dentro do nosso propósito, que eu tenho falado com vocês aqui a todo instante, aquele exercício de nós nos autoconhecermos, né? Então,
vale muito a pena nós identificarmos por que aquela ofensa, aquela atitude, ela doeu tanto em mim. Por que ela doeu tanto? Né? Porque a gente vê, às vezes, acontecem determinados tipos de ações que magoam uns e não magoam outros. Então é uma coisa interessante a gente parar para pensar dentro desse processo de autoconhecimento, em que ferida isso que aconteceu comigo me tocou mais. Por que eu me senti tão magoado, tão aviltado, né? Então, nós sabemos que muitas dessas reações, elas são advindas exatamente daquele orgulho ferido, né? É o nosso ego que está gritando ali, exigindo, né, uma reparação. Que absurdo fazer isso comigo, né? Mas eu acho que sempre vale a pena nós buscarmos em nós o porquê aquela atitude ela nos gerou tanta dor, tanta mágoa, né? Então acho que vale a pena nós fazermos esse exercício, porque, como eu tenho falado ultimamente, esse exercício ele é fundamental, porque quanto mais nós identificarmos na nossa conduta, né, as razões das nossas reações, eu acho que vai ser bem interessante nós cada vez mais buscarmos o autocontrole, né? Por muitas vezes nós até nos prevenirmos, sabendo que determinadas situações da nossa vida elas vão gerar aquela reação que nós já sabemos que teremos. Isso é um exercício bem interessante. Mas, voltando para a questão do perdão, eu vou ler aqui a última mensagem do livro, Minutos de Sabedoria, é a 288. E o Carlos Torres Pastorino, ele fala o seguinte: não acumule em seu coração desejos de vingança, detritos do mal. Jogue-os fora, relevando e esquecendo o que lhe fizeram de mal, em palavras, atos e maledicências, calúnias e injustiças. Esqueça, uma única pessoa lucrará com o seu perdão, você mesmo, que libertará seu coração do peso da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. Muito bom. Então vamos lá. Vamos dissecar essa mensagem do Pastorino, muito interessante, né? Primeiro ele fala: não acumule em seus corações desejo de vingança, detritos do mal, né? Ou seja, quando nós, em função de algo que foi feito que nos magoou, a gente tem esse desejo de se vingar, né? Como ele fala aqui, né? Ele chama inclusive detritos do mal. Maus sentimentos que fazem parte ainda da nossa essência, eles se manifestam. Então aquilo que há de pior em nós vem à tona. Por quê? Como eu falei anteriormente, a nossa reação, ela muitas vezes, ela é fruto de um orgulho ferido, né? Então, se nós não tomarmos cuidado, né, esses detritos do mal, como é o termo que ele usa aqui, isso vai gerar em nós danos físicos e psíquicos, né? Quando uma ansiedade, raiva, rancor, insônia, depressão. Eu, na pesquisa que eu estava fazendo hoje mais cedo, eu encontrei o caso de uma mulher que ela desenvolveu dores pelo corpo, dores na coluna, dores nas articulações. E depois do tratamento terapêutico que ela fez, ela percebeu que enquanto ela não perdoou
a situação pela qual ela tinha passado, aquelas dores não sumiam. Então, depois da terapia, ela conseguiu, enfim, de todo o processo, as dores sumiram. Então, nós sabemos que quando nós geramos esse tipo de sentimento dentro de nós, é como se nós estivéssemos tomando doses regulares de veneno. É um veneno que a gente produz dentro do nosso coração. E é óbvio, é uma vibração tão densa, uma vibração tão negativa, que naturalmente vai nos fazer mal. No campo psíquico e no campo físico também. Nós sabemos disso, né? Quando ele fala que esqueça, né? Esqueça, ele fala assim, esqueça. Na verdade, o esquecer é difícil, né? É bem difícil. Ele se refere à questão do esquecer exatamente no sentido de, quando nós nos lembrarmos daquele ato que tanto nos magoou, a partir do momento que eu perdoo aquela pessoa pelo que ela fez comigo, eu não vou esquecer do que aconteceu, né? Mas quando eu me lembrar daquilo, eu vou estar muito bem comigo e com aquela pessoa também. Eu não vou estar desejando nenhum mal, não vai ter nenhum ressentimento no meu coração em relação àquela pessoa, né? Então, eu estava dando, nessas pesquisas que eu fiz aqui também, eu encontrei um caso de uma esposa, né, que foi abandonada pelo marido, né? O marido arrumou uma outra pessoa e saiu de casa. A esposa, enfim, desenvolveu todo aquele processo de raiva, de vingança, de ódio, né? Até que ela viu que ela mesma estava passando muito mal em relação àquele sentimento que ela estava nutrindo. Ela buscou uma ajuda e, com a ajuda, ela conseguiu perceber que o ato em si, que tanto a magoou, realmente foi um ato para ela muito grave, mas dentro do processo terapêutico ao qual ela se submeteu, ela soube valorizar várias outras coisas que o pai dos filhos dela, né, dos filhos, né, em comum, tinha feito, né? Então, através desse processo, ela conseguiu perdoar o ato, né? Olha que coisa interessante, né? Ela lembra, mas ela não sente mais aquela raiva, porque ela mesma estava sendo influenciada de forma deletéria, estava sendo alguma coisa ruim, estava deixando ela doente, né? E eu também vi num livro aqui, eu achei interessante, que tem na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que as pessoas tendem a se sentir menos hostis, irritadas e chateadas quando param de se vingar e perdoam. Olha que coisa interessante. Menos hostis, irritadas e chateadas. Porque quando a gente está vivenciando esse tipo de sentimento, nós ficamos naturalmente desequilibrados emocionalmente. E, além de fazer mal para nós, a gente acaba espalhando esse veneno terrível pelas pessoas à nossa volta, né? E uma outra pesquisa que foi publicada no Diário de Medicina Comportamental concluiu que as pessoas capazes de perdoar incondicionalmente, elas vivem por mais tempo do que aquelas que perdoam mediante alguma condição, como, por exemplo, um pedido de desculpas. Então, o perdão incondicional, como eu falei em relação até ao exemplo daquela mãe que perdoou o assassino do filho, é um estágio, vamos dizer assim, a ser alcançado, né? Felizes são aqueles que já conseguem exercer esse tipo de postura do perdão incondicional, né? Muitos de nós talvez ainda estejamos, não, eu só vou perdoar se ele fizer isso, isso, aquilo, né? Ou seja, a gente cria uma condição para que o perdão seja efetivamente realizado, né? Então ele fala uma outra coisa aqui interessante. Uma única pessoa lucrará com o seu perdão, você mesmo, que libertará seu coração do peso da mágoa e do ódio.
Olha que coisa interessante, né? Ou seja, naquele momento, quando nós efetivamente perdoamos, nós vamos estar, que nem a figura que eu coloquei, eu achei aquela figura que eu fiz a propaganda aí no Facebook, no Instagram, a figura que eu coloquei, uma corrente se arrebentando, ou seja, nós estamos nos livrando de amarras, né, negativas, de um passado, né, que na verdade aconteceu. Né? Eu vou ficar trazendo para mim essa mágoa, esse ódio, eu vou viver essa mágoa, esse ódio até quando? Né? Então, é interessante quando ele fala isso, né? Dessa forma, a partir do momento que nós nos esforçamos para perdoar, né? A tendência é nós termos a nossa consciência ela mais leve. Né? Nós vamos poder nos focar, porque muitas vezes a gente está tão envolvido naquele ressentimento, naquele ódio, naquela mágoa, que a gente está entravando a nossa vida. A gente está dando uma importância exagerada para uma dor. Né? Então isso é uma coisa que nós devemos pensar com muito carinho. Pô, será que vale a pena eu dar para a minha vida uma qualidade péssima em função desse ressentimento? Então o questionamento é exatamente esse, né? Para todos nós, né? Então ele chama a atenção, né, depois que seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. Ou seja, é uma atitude mesmo de inteligência. Então se eu uso o meu raciocínio, né, a partir dos muitos exemplos, inclusive amparados pela ciência, que vale muito a pena eu tentar perdoar, ou seja, isso passa a ser uma atitude inteligente. Poxa, eu não quero o meu mal, né? E, poxa, o que eu posso fazer? Aconteceu, não tem como voltar mais atrás. Então eu preciso urgentemente tentar exercer o perdão. Né? É difícil, eu sei, gente, que não é fácil. Cada um de vocês, cada um de nós, temos às vezes mágoas muito profundas. Situações que acontecem às vezes com pessoas com as quais nós convivemos. Pessoas às vezes dentro da família. São traumas às vezes que nós trazemos de infância em função de atitudes que foram cometidas às vezes pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos. Então, realmente existem situações que elas são muito profundas e que exigem um tratamento mesmo terapêutico para que a gente possa minimamente ter a consciência do processo e estabelecer todo um mecanismo de atitudes que nos leve a finalmente perdoar aquela pessoa por aquilo que foi feito para conosco. Né? É difícil, mas é fundamental. Fundamental. Porque a gente marca passo. Se nós não tomarmos essa decisão, nós vamos estar marcando passo, nós vamos estar emperrando o nosso processo evolutivo. Né? Então é um convite que eu faço a todos nós, né? Eu sempre falo isso, também estou dentro desse processo, a reflexão também é para mim, sem dúvida nenhuma, né? E está feito aqui o convite para todos nós. Né? E lembrar daquilo que eu falei antes, muitas vezes é o nosso ego que está gritando ali. Né? É uma conduta, é uma reação. Por que eu estou reagindo dessa maneira? Por que eu estou me sentindo tão ofendido com isso? É algo a ser pensado também. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa harmonização final. Nando, todos nós temos que aprender muito, meu querido. Nós ainda estamos num processo evolutivo e que nós, como eu sempre falo, nós precisamos ter a consciência do que precisa ser feito e começar o processo de exercício. Né?
É claro que nem sempre nós vamos imediatamente conseguir aplicar aquilo que a gente já entende que é o ideal. Mas se a gente pelo menos já consegue identificar, nossa, já é um grande primeiro passo. Isso é super importante. O passo seguinte é a realização, é a luta contra aquilo ainda muito ruim que tem dentro de nós, né? Mas nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Nós estamos aqui para sair dessa vida melhor do que quando nós entramos, né? Isso é ótimo. Esse objetivo é básico, né? Para essa encarnação, eu quero sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Então, todos os esforços possíveis nós devemos fazer. E sempre ter a certeza de que nós temos sim condição. Porque tem muitos de nós, muitas vezes, têm a sua autoestima muito baixa. Então acham que não vão conseguir. Vamos sim. Basta que nós queiramos verdadeiramente. Então a ideia do momento de reflexão, por exemplo, é exatamente provocar esse tipo de pensamento. Eu quero, eu tenho condição, eu identifico que eu ainda tenho essa limitação em relação a esse tema. Mas isso não me impede de ter dias melhores. E em breve futuro, isso que é o mais interessante. Tá bom, gente? Então vamos fazer esse exercício. Eu quero que vocês fechem os olhos e acompanhem o que eu vou falar para vocês. Fechem os olhos. Isso. Prestem atenção na respiração de vocês. Sei que devem estar pensando no que nós acabamos de falar. É natural. Mas mantenha os olhos fechados e vamos nos sentir completamente envolvidos por essa luz poderosa. Essa luz poderosa que é a sua luz. É aquela da qual você se faz merecedor. Então, nesse momento, você está totalmente envolvido por essa luz que chega ao ambiente onde você se encontra. Te envolve completamente. Imagine-se todo envolvido por essa luz, todo o seu corpo, do topo da cabeça até o seu pé. Você está completamente envolvido por essa energia poderosa. E imagina o seu coração, imagina que essa luz ela está mais forte ainda, concentrada aí no seu coração, nesse centro cardíaco. Porque o exercício que nós vamos fazer agora vai precisar dessa concentração de forças no seu centro cardíaco, aí no seu coração. Sinta o quão profundo essa luz penetrou no seu corpo, na sua essência. E agora, completamente envolvidos que vocês estão, vocês vão pensar em uma pessoa que lhes tenha magoado profundamente. Pensem numa pessoa que até hoje vocês não conseguem perdoar o que essa pessoa fez com você. Ela está aí na sua frente agora. Aproveita esse momento. Olha nos olhos dessa pessoa. Você vai perceber um misto de emoções. Mas aproveita. Aproveita
a força que está te envolvendo, especialmente o teu coração. Olha para essa pessoa e perceba que você começa, de alguma forma, a tentar perdoar o que essa pessoa fez com você. Eu sei que é difícil, mas o momento ele lhe dá essa condição. Continua olhando para a pessoa. Não julgue. Apenas olhe como um irmão em Deus seu. Deixe que saia do seu coração um pouco dessa energia e dê para ele. Imagine essa energia saindo do seu coração e indo diretamente no coração dele. É o exercício de perdão, talvez mais difícil que você tenha feito. Mas é apenas uma amostra do que nós podemos realizar quando estabelecemos essa ligação com essa força maior do universo, que vem em nosso auxílio toda vez que nós necessitarmos de amparo para as nossas fraquezas, para as nossas limitações. Despeça-se dele, dessa pessoa. Ele vai sumindo do seu campo de visão. E você continua totalmente envolvido por essa força poderosa. E agradeça por ela estar presente. E peça para essa força que você tenha condição de exercitar essa prática muitas outras vezes na sua vida. Respire profundamente. Faça mais uma respiração profunda. Isso. E retorne. Pode abrir os olhos devagar. Um exercício difícil, mas absolutamente necessário. Pode ter sido o primeiro passo, no sentido de efetivamente perdoar essa pessoa que talvez tenha feito um mal terrível para vocês. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Como eu sempre falo, o objetivo nosso é refletir. Todos nós. E eu me considero privilegiado, porque quando eu estou preparando a nossa prática, eu faço essa reflexão anteriormente. Então todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos conflitos, todos nós. Então eu fico feliz de poder compartilhar com vocês dessas práticas e desejo do fundo do meu coração que nós sigamos em frente, com essa certeza de que todos nós somos poderosíssimos. Nós precisamos dar vazão a essa potencialidade que todos nós temos dentro de nós. Tá bom, gente? Então eu desejo para todos uma excelente semana, de muita paz, de muito amor, de muito perdão, e que na próxima segunda-feira nós estejamos mais uma vez aqui
preparados para mais um momento de reflexão. Tá bom, gente? Vamos beber a nossa água, estava até esquecendo. Beijo no coração de todos e até semana que vem, se Deus quiser.